Então, o que eu ofereço para as pessoas é desligar, primeiro. A gente brinca que nas oficinas, a gente fala: "A gente não lê só com os olhos", né. Aí as pessoas: "Ah, a gente lê com o cérebro também". É, a gente lê, né, a parte fisiológica, né, faz parte, mas a gente lê com o corpo todo. Então, não adianta eu oferecer um livro e essa pessoa tá lendo toda com o corpo machucado de tanta ansiedade, um corpo doído de se sentar numa posição desconfortável, uma cabeça doendo porque pensa em um monte de coisa. O livro não vai chegar lá, não vai adiantar. Falando em ajuda, eu quero te perguntar, como é que tu indica um livro para uma pessoa? Mas principalmente, como é que tu indicaria um livro para alguém que tem, vamos falar sobre essa doença que assola todo mundo, que é o Brasil é um dos principais com essa doença, Uhum, que é a ansiedade. uhum. Qual livro? Como é que tu indica? Como é que tu conversa com alguém até tu chegar e falar: "Esse é o livro que seria interessante você ler para que você melhore nesse aspecto"? Eu não chegaria com nenhum livro, na É? verdade. Eu acho que eu chegaria primeiro com a escuta. Tá. A leitura, ela é uma forma de escutar, né, de certa forma. A gente escuta a voz de alguém, a gente escuta a voz do autor, né, o que ele tem o Rubem Alves, que ele traz um livro infantil, que ele fala como ler uma história. A leitura quando a gente termina um livro, jamais pergunte o que o autor quis dizer, ele fala. Você estará acusando de incompetência linguística. Se ele quis dizer o que ele escreveu, é porque ele quis dizer aquilo. Mas o que que tu sentiu? O que que te fez pensar? Então, hoje, o que eu percebo nesse último semestre, a gente fez no projeto de extensão, mais de 20 encontros, quase 30 encontros. E o que eu mais percebo é que as pessoas não são ouvidas. Elas têm uma história, elas são um livro e ninguém quer ouvir. Então eu começaria ouvindo e não propondo nada. E se eu penso assim que as pessoas já têm as suas leituras, já têm os seus, né, quem gosta de ler já tem os seus preferidos ou as suas preferências, mas eu tenho até uma autora britânica que tem um livro ficou bem famoso também, eu não trouxe aqui, mas é Farmácia Literária, em que ela traz o diagnóstico e os livros sugeridos. Isso pra mim é um grande caos, na minha percepção, que é isso que tu falaste antes, né. Mas se aquele livro nada significou pra mim, né, eu tenho outra história, assim como se eu ler algum livro de gato e eu não tenho gato, talvez eu não me sinta impactada. O que que eu faço então? O que que eu levo, né? O que eu levo, claro que se for em círculos, né, e geralmente a gente tem 1 hora para fazer as oficinas, eu não consigo levar uma coisa muito grande, né, alguma coisa que demanda muita leitura, porque a gente quer o diálogo e a escuta, né. Mas o que eu ofertaria hoje, na verdade, é a escuta e o silêncio. O silêncio como convidar essa pessoa a parar, só parar. No início das rodas, a gente geralmente, começa com uma meditação, um relaxamento, alguma forma corporal. A gente não consegue mais ficar parado. Eu faço algumas oficinas e numa delas uma pessoa me disse, no final de 1 hora e pouco. A gente ficou lá, fez toda a dinâmica, a gente leu, conversou, ela assim: "O mais difícil pra mim foi ficar 1 hora sem celular". Eu fiquei aqui, mas eu fiquei pensando que eu poderia ter pego meu celular, mas ele ficou longe, não quis levantar. Então o que eu ofereço para as pessoas é desligar, primeiro. A gente brinca que nas oficinas, a gente fala: "A gente não lê só com os olhos", né. Aí as pessoas: "Ah, a gente lê com o cérebro também". É, a gente lê, né, a parte fisiológica, né, faz parte, mas a gente lê com o corpo todo. Então, não adianta eu oferecer um livro e essa pessoa tá lendo toda com o corpo machucado de tanta ansiedade, um corpo doído de se sentar numa posição desconfortável, uma cabeça doendo porque pensa em um monte de coisa. O livro não vai chegar lá, não vai adiantar. E se tem que adiantar, também não sei, né, é da pessoa isso. Então, o que a gente faz nesses momentos de relaxamento, né, eu sou iogoterapeuta, então eu levo um pouco da iogoterapia, da aromaterapia também. Então a gente faz esses movimentos de pausa, sabe. Que eu acho que é muito mais do que só às vezes a literatura ela vem com uma palavra muito muito cruel, a produtividade. Sim.
Se eu não tô fazendo nada, eu tenho que pegar aquilo lá, porque eu tenho que ser produtiva, eu tenho que ler então uma página, ou eu tenho que fazer tal curso. E eu passei muito por isso, eu fazia muitos cursos, eu comia muitas coisas, assim. E, eu, e hoje o que eu mais aprecio e aprendi com a literatura é que a gente pode não fazer nada. Tem uma escritora, Marianne Wolf, estadunidense, que ela traz uma grande pesquisa, O Cérebro Leitor no Mundo Digital. É um livro fantástico, assim. E ela traz sobre um termo, a paciência cognitiva. Ninguém mais tem paciência cognitiva. É muito difícil. E ela traz sobre a leitura bilíngue, em que existe o digital e o analógico hoje. Então, a gente precisa compreender como é que a gente vai fazer essa leitura. Porque quando as pessoas falam que elas não leem, é mentira. Que elas leem muita coisa, né? Leem muitos vídeos, leem muitas coisas em blog, em sites, em outras coisas. Lê mensagem de WhatsApp, lê, né? Mas nessa pesquisa ela diz que a gente lê em torno de, não sei se eu não me engano, não vou mentir, mas uns 100 mil palavras por dia, por exemplo. Isso daria um livro de romance pequeno, assim. Então, a gente lê bastante. Mas é isso, esse excesso de informação não tá levando a gente a lugar nenhum. Se tem que levar, também não sei. Mas não tem essa pausa, sabe? Esse momento, essa contemplação. E eu acho que a leitura, ela parte disso, do silêncio, sabe? Então, hoje, o que eu ofertaria... Ó, todos que eu trouxe, eu ofertaria, né? Aham. Obviamente. Mas, tipo... É o momento de tu pegares um livro e não ter que fazer nada, é só ler, sabe? A leitura por prazer, ela é muito mais biblioterapêutica do que eu te indicar um livro e falar assim, ó, daqui uma semana a gente conversa sobre ele, sabe? Então, por exemplo, esse livro eu gosto muito. Eu tenho Séries Poemas Mentais. Deixa eu ver. E ele tá todo marcadinho porque a gente faz uma dinâmica, assim, Deixa eu de mostrar ele pra escrever... tela, tu pode continuar falando, tá? Tá. A gente faz uma dinâmica de realmente escrever poemas a partir dele, mesmo para quem não sabe escrever poema, não se acha uma artista. Mas sai várias pérolas daí. Sim. Ele é muito bom, assim. Então, é um convite são pequenos trechos, né? Então, não é um livro... E eu acho que é isso, às vezes, começar com coisas curtas. Por que a gente já tem que sair lendo Dostoiévski? Quem disse isso? Onde está escrito, né? Eu acho que essa exigência é que coloca a pessoa na ansiedade. E aí, se ela procura uma leitura para ficar tranquila, se colocando numa exigência, ela não vai se colocar tranquila, obviamente, né? Então, eu parto desse princípio, assim, que não existe certo e errado. Existe o que a gente sente.